Em 1993, um jovem ator estava prestes a se tornar uma estrela de Hollywood. Filho de uma lenda das artes marciais, que também morreu de forma misteriosa, ele estava gravando seu último filme, baseado em uma história em quadrinhos, onde interpretava um personagem que volta dos mortos para se vingar. Mas, durante as filmagens, ele foi atingido tragicamente, pelo disparo de uma arma de fogo que não deveria ser real. Quem era esse ator? Como ele foi baleado? E o que aconteceu com o filme que ele deixou inacabado? Seja bem-vindo! Este é o canal Informação de Fato. No vídeo de hoje, vamos falar sobre dos casos mais trágicos e misteriosos da história de Hollywood. A morte de Brandon Lee. Filho do lendário Bruce Lee, que ficou famoso por seus filmes de ação e artes marciais, em 1993, ele estava gravando o filme O Corvo, baseado em uma história em quadrinhos, onde ele interpretava um músico que volta dos mortos para vingar a sua noiva. Porém, durante as filmagens, algo terrível aconteceu. Brandon Lee foi baleado por uma arma que deveria estar carregada com balas de festim. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, aos 28 anos de idade. Mas, como isso foi possível? Como uma arma que deveria ser inofensiva se tornou uma arma letal? Quem foi o responsável pelo disparo? E quais foram as consequências desse acidente para o filme e para a indústria cinematográfica? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder neste vídeo. Mas antes, eu quero saber de você, o que você sabe ou pensa sobre a morte de Brandon Lee? Deixe o seu comentário abaixo e vamos começar. No filme O Corvo, o personagem Eric Draven, interpretado por Brandon Lee, é um músico que é morto junto com sua noiva Shelley Webster, por uma gangue de criminosos. Na história do filme, o personagem Eric volta dos mortos porque ele é escolhido por uma entidade sobrenatural chamada o Corvo, que tem o poder de ressuscitar almas que sofreram uma morte injusta e violenta. O objetivo dessa entidade é permitir que essas almas se vinguem de seus assassinos e encontrem a paz. Após um ano, o personagem Eric é trazido de volta à vida pelo Corvo, que o guia em sua missão de vingança. O Corvo também lhe dá habilidades sobre-humanas, como força, agilidade e resistência. Essa é a história básica do filme, baseado na história em quadrinhos criada por James O'Barr. No dia 30 de março de 1993, Brandon Lee estava gravando uma das cenas mais importantes do filme. Ele deveria entrar em um apartamento onde a sua noiva estava sendo espancada por 4 criminosos. Um deles, interpretado pelo ator Michael Massey, deveria atirar contra ele a queima-roupa e matá-lo. A cena foi filmada por volta das 0h30 da madrugada do dia 31 de março, com cerca de 100 pessoas no set. A arma usada por Massey era um revólver Magnum calibre 44, que deveria estar carregado com balas de festim. As balas de festim são munições modificadas que possuem pólvora, mas não têm o projétil, que é a parte perfurante da bala. Elas são usadas para criar o efeito sonoro e visual de um tiro real, mas sem disparar nada. No entanto, nesse caso, havia algo errado com a arma. Dias antes, durante outra cena do filme, a mesma arma havia sido usada com outro tipo de munição, uma bala semelhante à real, mas sem pólvora. Esse tipo de bala é usado para mostrar a arma carregada em um ângulo fechado, aproximado, mas sem risco de explosão. O problema é que, ao usar essa bala na arma, um pedaço do projétil ficou preso no cano dela, sem que ninguém percebesse. A arma não foi inspecionada entre uma cena e outra. Então, quando Massey apertou o gatilho na cena com Brandon Lee, a explosão da bala de festim empurrou o pedaço de projétil que estava no cano e o disparou contra o ator. A bala atingiu Brandon no abdômen, atravessou vários órgãos internos e ficou alojada na sua coluna vertebral. Ele caiu no chão e não se levantou mais. A princípio, muitos pensaram que ele estava apenas interpretando a sua morte. Mas logo ficou claro que algo estava errado. Ele foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. Ele morreu por volta das 13 horas do mesmo dia, após uma cirurgia de 6 horas.
A polícia foi chamada para investigar o caso e concluiu que se tratou de um acidente, sem intenção de matar. Nenhuma acusação criminal foi feita contra ninguém. Mas o acidente gerou muitas perguntas e suspeitas sobre as condições de segurança no set de filmagem. Segundo relatos, o filme estava com um orçamento apertado e havia cortado custos em vários aspectos, inclusive na equipe responsável pelas armas. O especialista em armas que deveria supervisionar o uso delas no filme, havia sido dispensado horas antes do acidente, por questões financeiras. Além disso, a arma usada na cena não era apropriada para o tipo de bala de festim que foi usada. Ela era muito potente e poderia causar danos, mesmo sem o projétil. Esses fatores contribuíram para o erro fatal que tirou a vida de Brandon Lee. A morte do ator causou uma grande comoção no mundo do cinema e entre os fãs. Muitos lamentaram a perda de um talento promissor, que estava no auge da sua carreira e seguia os passos do seu pai, Bruce Lee, que também morreu jovem e de forma misteriosa, aos 32 anos. O ator Michael Massee, que atirou em Brandon, ficou profundamente abalado com o ocorrido e se afastou do cinema por um ano. Ele disse em uma entrevista que nunca assistiu ao filme O Corvo, e que nunca se livrou da culpa pelo acidente. Ele morreu em 2016, aos 64 anos, vítima de um câncer. A conclusão do filme foi realizada com o uso de dublês e efeitos especiais para substituir Brandon nas cenas que faltavam. Ele foi lançado em 1994 e se tornou um sucesso de bilheteria e de crítica, sendo considerado um clássico cult do gênero. O filme também ganhou um status de obra maldita, por causa da morte do seu protagonista e das várias lendas urbanas que surgiram em torno dela. Alguns chegaram a especular que a morte de Brandon foi uma conspiração, uma maldição ou uma coincidência sobrenatural. O fato é que a morte do ator marcou a história do cinema e serviu de alerta para a importância da segurança no uso de armas de fogo nas filmagens. Depois desse caso, as regras e os protocolos para o manuseio de armas nos sets foram reforçados e fiscalizados com mais rigor, para evitar que tragédias como essa se repitam. Esse incidente foi uma fatalidade muito infeliz, causada por uma série de erros e negligências que poderiam ter sido evitados se houvesse mais cuidado e profissionalismo no set de filmagem. Brandon Lee era um ator talentoso, carismático e cheio de potencial. Ele merece ser lembrado e homenageado por tudo o que fez e pelo que poderia ter feito se não fosse essa tragédia. E você, o que acha dessa história? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.